Olá, tudo bem? Estamos iniciando hoje mais um dia de Naturo Week. Eu me chamo Paulo Amorim, sou professor do EBRAM, corpo docente do EBRAM. Hoje estarei conduzindo essa primeira etapa do Naturo Week para vocês. Vamos estar falando hoje um pouquinho sobre os pilares da medicina chinesa e logo mais, durante 40 minutos mais ou menos, falaremos sobre pilares da medicina chinesa e logo depois teremos a professora também, a professora do EBRAM, a Laura Cavalcante, falando sobre yoga e a calma, né? Então, pessoal, hoje eu queria conversar com vocês uma parte muito importante dentro da naturopatia, que integra a naturopatia, mas que é, na verdade, uma medicina muito antiga, uma medicina de 5.000 anos, que é a medicina tradicional chinesa. Por que eu digo tradicional? Porque é a medicina que vem lá da antiguidade, de 5.000 anos, e tem um fato muito interessante, ela chega até hoje, até nós, né? Então, essa é o tema de hoje, né? Essa medicina que vem 5.000 anos criadas na China e chega até hoje e é um tema atual. É um tema que está acontecendo, as pessoas estão praticando medicina chinesa nos centros de referência. Então, nós estaremos falando um pouquinho hoje. Hoje seria o quinto dia de Naturo Week, né? Nós estamos encerrando a semana do Naturo Week, nessa primeira edição, né? Estamos esperando aqui, né, essa interação com vocês. Vocês podem mandar as perguntas para nós. Dá o likezinho de vocês aqui se vocês estiverem gostando do vídeo e faça a inscrição de vocês também no canal da EBRAM, tá bom? Eu gostaria de iniciar aqui com o primeiro slide nosso aqui, sobre os pilares da medicina chinesa. Entender o que é a medicina chinesa e o que são esses pilares, né? Como é que funciona, né, a medicina chinesa, né? A medicina chinesa, ela vem... O que a gente mais conhece hoje em dia na medicina chinesa seria a acupuntura. Falar, medicina chinesa... professor, eu já ouvi falar de acupuntura, né? Mas a medicina chinesa não é só acupuntura, né? Ela é baseada em outros setores também e é um conjunto de técnicas e, na verdade, de pensamento que leva, na verdade, a um diagnóstico, um modo de tratar o ser humano, né? Então, desde a antiguidade, o chinês antigo, o homem antigo lá, ele pensava assim, como é que eu posso me cuidar? Como é que eu posso ter um autocuidado comigo? Como é que eu posso me prevenir de doenças, como é que eu posso ter uma melhor saúde, e aí ele vai desenvolvendo vários ramos de atuação, e esses ramos de atuação acabam desenvolvendo a medicina tradicional chinesa, né? Então, aqui a primeira slide que eu vou mostrar para vocês aqui, novamente, são esses setores da medicina chinesa, né? Então, Miyagi, por favor, bota aqui o primeiro slide para nós. Os setores da medicina chinesa, né? Esses setores da medicina, eles podem ser separados em acupuntura e moxa-bustão, que acho que é a principal vertente que o pessoal conhece, né? Então, nós já falamos já o que é a moxa-bustão. Nós temos também a dietoterapia, que seria a alimentação, né? A fitoterapia, né? Que seria a dietoterapia, que seria a alimentação antiga, ela vem se misturando com a fitoterapia, né? Você teria também os exercícios chineses, que é o Qigong, né? Que a gente teve agora essa semana aqui no EBRAM. Ontem encerramos a 5ª turma de Qigong, né? Foi um grande sucesso e é uma coisa que eu gostaria que vocês experimentassem e conhecessem um pouco mais, é bem interessante. Então, o Qigong, que seriam os exercícios tradicionais chineses, né? Nós vamos falar de cada um pouquinho, e temos também o Feng Shui, né? Então, a medicina tradicional chinesa, ela estaria nesse desenvolvimento dela com todas as vertentes, né? A massagem chinesa, que chama Mo, a fitoterapia, a acupuntura, o Qigong e o Feng Shui. Então, esses são os pilares da medicina chinesa, né? São o que embasa toda a medicina chinesa. Então, muitas vezes a gente só sabe ou conhece a acupuntura, mas o pensamento da medicina chinesa é muito mais amplo. Essa é a proposta que o EBRAM está querendo trazer para nós. Essa é a proposta para esse ano de 2020, agora, a gente iniciar os trabalhos de conhecer dentro da naturopatia as vertentes todas da medicina chinesa, né? A medicina chinesa como uma forma mais ampla de pensamento, né? Então, aqui, vamos começar a falar um pouquinho da fitoterapia chinesa. Ela é um dos pilares, né? Então, a fitoterapia chinesa, ela se desenvolve com a alimentação dos chineses, só como a água na China sempre foi salobra, né? Se você tomar água direto que viesse do rio, do encanamento, ou que tivesse na época, você passa mal. Geralmente ela é salobra. Então, os chineses acabavam fervendo a água e utilizando aos poucos chás para dar gosto nessa água. E nisso foram desenvolvendo, ao longo desses 5.000 anos, diversas receitas e
e percebendo os aspectos de cada erva daquela que eles encontravam, né? Então, cada erva em cada região da China, se ela é plantada num local mais alto, ou num lugar mais baixo, ou num lugar que é mais quente, a China como um país continental, ela vai ter essa diversidade, né? É um país enorme, né? E na parte do sul da China muito quente, ervas diferentes do que no norte, que vai estar próximo a Shantung, a Pequim, né? São lugares que têm inverno mais rigoroso. Então, se desenvolve essa cultura do chá e começa a se perceber os efeitos benéficos do chá, os efeitos benéficos da cultura das ervas e da utilização dessas ervas como saúde, né? Então, a gente tem a fitoterapia, né? E eu vou te mostrar mais um slidezinho aqui. Ela se desenvolve inicialmente com os chás, né? Que a gente tinha antigamente. Eles vão tomando os chás, percebendo o efeito que esses chás podem trazer para a saúde. Então, falou assim, nossa, que interessante, eu tomo uma friagem e aí eu tomo um chá de gengibre, por exemplo, tem uma transpiração e nessa transpiração, o que acontece? Eu, pós a transpiração, melhoro, né? Então, olha, nossa, quando é frio, eu tomei o gengibre, que é quente, transpirei e melhorei. Então, os chineses começam a perceber isso e catalogar e fazer os estudos sobre a fitoterapia. Hoje em dia, dentro dos pilares da medicina chinesa, eu iniciei com a fitoterapia porque ele talvez seja um dos pilares mais fortes e mais importantes da medicina chinesa, né? O efeito da fitoterapia, né? A gente, além da fitoterapia, a gente vai ter outros pilares, mas dentro da fitoterapia, como ela vem se evoluindo ao longo dos anos, né? Ela vem primeiro com a utilização de ervas, depois a utilização da forma magistral, que seria a composição das ervas, tantas gramas de uma erva, tantas gramas de uma outra erva, se transformando numa fórmula. Então isso você poderia fazer em chá, como infusão, ou diversas formas, às vezes fervendo durante 30 minutos. O chá tem várias formas de preparo, né? E também você tem em determinado momento a utilização, isso acaba evoluindo e essa utilização dos chás acaba indo para a indústria e farmacêutica hoje em dia na China, e hoje em dia você tem compostos dessas fórmulas que os chineses usavam antigamente, né? Hoje em dia você tem à disposição para vender aqui no Brasil diversos compostos, mais de 100, talvez até 200 compostos, né? Eu gostaria que a gente olhasse aqui esse slide aqui, onde mostra, né, a evolução da fitoterapia, né? Onde você tinha inicialmente ervas isoladas e hoje você tem eles utilizados em forma de glóbulos ou de cápsulas, né, já embalados pela indústria farmacêutica, né? Então aqui na foto de cima nós temos um cogumelo que chama Ganoderma, que é o cogumelo do imperador, né, o reishi, né? Que é uma das 4 matérias médicas mais fortes da medicina chinesa, né? Os chineses são ficcionados por esse cogumelo. E na foto de baixo nós já temos aqui as fórmulas patenteadas ou as fórmulas já magistrais, quer dizer que são ervas que foram já trabalhadas pela indústria farmacêutica e colocadas em glóbulos ou cápsulas e vendidas nas farmácias na China, né? Então esse será um dos primeiros pilares da medicina chinesa. Professor, mas o que eu posso fazer com tudo isso? Como é que eu utilizo essas fórmulas? Os chineses começam a perceber no ser humano algumas disfunções. Então, eu tomei friagem, eu estou com o corpo muito pálido, estou com o corpo muito gelado, estou com o corpo muito quente, costumo ter enxaquecas, costumo ter dores articulares. E começam a perceber as ervas que acabam equilibrando esses padrões, né? Esses padrões eles chamam de padrões energéticos. Então, quando a gente utiliza essas fórmulas, a gente estuda inicialmente os padrões do ser humano, né? Os padrões segundo a medicina tradicional chinesa e, seguidamente, utiliza a fórmula correspondente para equilibrar esse padrão, né? Então, a gente tem diversas fórmulas, né? Então, esse seria um dos principais ramos da medicina chinesa. Se vocês forem tendo dúvidas, vão mandando aí perguntas que aos pouquinhos a gente vai respondendo aqui, tá? Aqui agora nós vamos ver no próximo slide aqui também a dietética. O que seria a dietética? Seria a alimentação. Então, muitas vezes a fitoterapia chinesa ela se confunde com a alimentação, mas dentro da alimentação chinesa, os chineses costumam utilizar alimentos que
estariam trazendo também esse equilíbrio, né? Então, assim, come-se porque tem fome, é óbvio, né? Tô com fome, então vou comer o que tem, mas utiliza-se muito o alimento da estação, o alimento da região, e às vezes a estação que é fria, alimentos que são quentes, a estação que é quente, alimentos que são mais frescos, né? Então, a dietética é uma coisa bem constante na medicina chinesa. O que chama a atenção para nós é o modo como o chinês vê como um fundamento muito forte da medicina chinesa que chama os 5 elementos, ou os cinco movimentos, onde cada alimento e cor de alimento ou sabor do alimento representa um elemento dentro da medicina chinesa. Então, o que eles chamam que é o elemento fogo, o elemento água, o elemento metal, o elemento terra, né? Então, cada elemento desse, dentro da alimentação, ele está presente. Então, se você comer, por exemplo, uma pimenta, ele é um elemento metal, porque o metal são os alimentos picantes, né? E os alimentos picantes e a pimenta, como ela é além de picante, ela é quente, ela seria um metal quente, né? Então, ela poderia estar utilizando para trabalhar o que o chinês vai chamar de elemento metal, tá? Então, a gente teria as disfunções dos elementos, né? Que aí nós precisaríamos aprofundar um pouquinho na medicina chinesa para entender o que seria cada elemento desse, mas o elemento metal, posso adiantar para vocês que é o elemento que trabalha o pulmão, né? Então, com problemas de pulmão, e não só o pulmão, mas como o intestino grosso. Então, no caso da pimenta, como ela é quente e ataca o intestino, se você colocar pimenta demais, você pode passar do equilíbrio também para o desequilíbrio, né? Então, isso seria na dietética. A dietética é um ramo muito forte da medicina chinesa, juntamente com a fitoterapia, né? O próximo ramo que a gente vai estar vendo aqui é as massagens. Então, quando você estuda todo esse arsenal de técnicas que tem da medicina chinesa, você estuda fitoterapia, estuda a massagem, né? A acupuntura, o Feng Shui e o Qigong, né? A massagem é praticamente uma acupuntura sem agulhas, né? Então a gente tem sempre aquela coisa, eu quero fazer medicina chinesa, eu preciso inserir agulhas no meu corpo, professor? Não necessariamente. Você pode usar qualquer recurso que você tiver à disposição, utilizando os conceitos da medicina chinesa, né? Então a massagem, ela é um grande pilar da medicina chinesa. A massagem mais conhecida da medicina chinesa, ela chama Tui Na, né? Que seria empurrar e puxar, né? Então, uma massagem que você leva e traz. Para que isso? Para aumentar o fluxo sanguíneo e também para aumentar o fluxo do que os chineses chamam de Qi, que é a energia. Então, os chineses acreditam que você pode ter uma parte que você está enxergando, que é o sangue, e uma parte que você não está enxergando, que é a energia, né? Mas que ela está fluindo ali, né? Então, quando você faz a massagem, você desobstrui o fluxo da energia pelo seu corpo e aumenta também o fluxo sanguíneo. Então, a massagem na China, ela vai englobar o que estaria aqui no Ocidente como massagem, como manipulações vertebrais, como alongamentos, tudo isso eles chamam de massagem. Fala, vamos fazer massagem. Aí eu, de repente, tenho um ajuste numa articulação, coloquei no lugar para você. Mas essa massagem, para eles, estaria dentro da Amo, que a gente chama, seria o outro pilar. Então, essa parte da medicina chinesa é muito comum a pessoa ter uma dor nas costas, uma tensão e ela ser encaminhada para esse profissional que algumas vezes pode ser um profissional de um curso capacitado de massagem, mas muitas vezes é um profissional que fez faculdade de medicina chinesa e se especializou em Amo, se especializou na área de massagem, né? Então ele vai fazer massagem, equivalente a uma quiropraxia, alongamentos, ajustes, e vai ter todo o conhecimento daquelas síndromes energéticas chinesas, né? Então esse seria o nosso segundo pilar, que se chama Amo, ou massagens, né? O terceiro pilar aqui, que eu gostaria de falar da medicina chinesa, é o Qigong. O que é Qigong? Nossa, professor, que palavra estranha, Qigong. Nossa, Mas, professor, eu já vi escrito Qigong, Qigong. O que é essa história? Eu não entendo exatamente o que é isso. Qigong seria os exercícios tradicionais chineses. Então, não os exercícios contemporâneos de correr numa esteira ou de fazer uma caminhada. Isso não é o Qigong. O Qigong seria os exercícios que se praticava desde 5.000 anos atrás até hoje em dia nos parques chineses ou nas ruas ou dentro de casa mesmo, né? Qi quer dizer energia para o chinês e Gong, né? Ou Kung, né? Dependendo da pronúncia, quer dizer treinamento. Então, é o treinar a energia, né? Então, é um
um auto-perceber do corpo, um autoconhecimento do corpo, que ele pode ser tanto de exercícios de movimento, como também de exercícios de respiração ou até mesmo de meditação. Então ele é uma coisa bem ampla. Hoje em dia você tem catalogado mais de 7.000 Qigong's, né? E esses 7.000 Qigong's já tem variações diversas, né? Às vezes de uma posição ou outra. Então é um mundo de ginástica, mas é uma ginástica de autoconhecimento e de trabalho interno, de perceber a parte do corpo, de sentir o local, o espaço onde você está, trabalhar a lateralidade, né? Esses exercícios, eles parecem muito com o que a gente conhece aqui no Ocidente como Tai Chi Chuan, né? Então são exercícios de respiração, mas são exercícios que também visam a parte energética do corpo, né? Então você pode se postar numa postura e imaginar que está fazendo um exercício. Ontem nós fizemos aqui no Ibranão um exercício que seria segurar a árvore e ficar imaginando que você tem uma bola e ficar se concentrando nessa bola e você está trabalhando o seu fluxo energético da região do torácica do peito, né? Ou do chakra cardíaco, né? Então esse seria o Qigong. O Qigong, eu vou botar um slide aqui para vocês, ele tem diversas aberturas dele, umas que são marciais, né? Então tem aqueles professores de Qigong marcial que vão utilizar isso para arte marcial, para lutas, né? Ou às vezes para quebrar um tijolo, né? Fala, como é que ele quebrou? O Qigong, né? Mas você também tem o Qigong médico, ou o Qigong que se pratica nos parques, que é um Qigong que tem a ideia de harmonia, né? Então vão ver depois aqui numa foto, várias senhoras no parque chinês lá, fazendo Qigong, né? Na foto de baixo, na foto de cima, e a gente tem um mestre fazendo uma técnica de Qigong, né? E na foto de baixo, as senhoras fazendo no parque lá em Pequim, né? Esse a gente estava no Parque do Templo do Céu, né? Essa é uma foto que eu tirei em 2010, o pessoal fazendo Qigong no parque, né? Então a intenção desses exercícios aí, que são exercícios leves, harmoniosos, é o fluxo de energia e atingir uma harmonia do corpo, né? Um outro ramo que nós vamos falar agora da medicina chinesa é o Feng Shui. Mas Feng Shui, professor, eu vi já Feng Shui na revista, na banca, é aquela coisa de harmonizar a casa. Também é de harmonizar a casa. Mas da onde que vem o Feng Shui? O Feng Shui é exatamente esses conceitos da medicina chinesa de harmonização colocados sobre o ambiente. Então, quando na acupuntura, na fitoterapia e no Qigong a gente utiliza a harmonização do yin, do yang, do quente, do frio, né, do metabolismo e da nutrição, né, do alto e do baixo, que eles chamam de yin e yang na medicina chinesa, para criar equilíbrio, para criar harmonia no corpo, né? Então a gente utiliza isso na acupuntura para o nosso corpo, na fitoterapia para o nosso corpo. O Feng Shui a gente utiliza para o ambiente, os mesmos conceitos, né? Os conceitos de 5 elementos, os conceitos de alto e baixo, né? De direita e esquerda, e isso pode ser falado de uma forma mais figurativa, como céu e terra, né? Como animais, né? Animais que eles vão conhecer assim, tudo que for para frente da minha visão eu posso chamar eu tenho uma ampla visão, né? Aqui eu estou conseguindo enxergar para frente amplo, então eu estou numa janela falando, nossa, estou vendo lá o fundo da rua, nossa, isso seria o chinês, em vez de ele falar assim, você tem uma amplitude de visão aqui, né, de um apartamento, né? Posso estar na varanda, olha, você está enxergando toda a Serra da Cantareira aqui em São Paulo. O chinês chama assim, olha, você tem uma grande fênix, a sua fênix é expansiva, né? Então isso é um modo figurativo, né? Ao mesmo ponto, uma base atrás das minhas costas, que nem a cadeira que eu estou utilizando aqui, ela está protegendo a minha coluna atrás, né? O chinês, em vez de falar assim, olha, um apoio nas suas costas ou na sua casa, uma parede que possa ter atrás, ou uma montanha, a posição que você possa estar colocado no escritório, que proteja as suas costas de vento, de friagem ou até de uma agressão, uma pessoa que chega e te dá um susto, alguma coisa assim. Isso o chinês ele não vai chamar de apoio de costas, ele vai chamar de tartaruga. Então são modos figurativos. Esse é o Feng Shui, a gente pratica as bases da medicina chinesa no ambiente, né? Aqui eu vou colocar novamente um slide para vocês verem aqui. A gente tem inicialmente o Templo do Céu,
que é um templo que fica na cidade de Pequim, né? E esse templo ele é interessante porque ele tem uma base arredondada, né? E essa base arredondada simboliza céu, né? E em volta dele ele tem uma muralha quadrada que simboliza a terra. Então, nesse modo figurativo dos chineses de representações, né? Seria a primeira foto de cima aqui, né? Nesse modo figurativo seria o quê? Seria a conexão do céu e da terra. Então, esse é o lugar onde o imperador ia rezar, né? Fazer as suas orações, seus pedidos e fazer os rituais de primavera, de passagem de estação, de inverno, se fazia nesse local. A foto de baixo aqui é interessante de perceber que aquele é o templo do lado, na foto de cima, é o templo arredondado, né? A parte externa dele, e aí embaixo é uma foto da maquete dele, né? E os chineses catalogam ali cada região do templo, os elementos que eles vão dizer que são, por fora está o elemento água, depois vem o elemento terra, depois vem intercalando o elemento fogo com o elemento madeira, e ele tem uma harmonia, na verdade, para fazer fluir a energia naquele local, né? Então isso seria uma técnica de Feng Shui, né? Harmonização do ambiente, nesse caso usando a forma cilíndrica redonda para simbolizar o céu, né? E a muralha que a gente não consegue ver nessa foto aí, mas a muralha está simbolizando a terra, né? Então simbolizando céu e terra, né? Deus e o homem, né? A ideia é mais ou menos essa. Então esse seria um ramo. O Feng Shui ele também pode ser aplicado na sua casa, né? Então aqui eu peguei uma foto que eu peguei como exemplo, né? Você tem a referência ali embaixo, se alguém quiser pesquisar. Mas assim, quando você traz isso para dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, você poderia separar a sua casa com relação a esses elementos também. Então, figurativamente, o chinês vai falar essa área de prosperidade da sua casa, porque imagina a área que você enxerga ao longe, que você pode ver adiante, seria a fênix. Então, se ela estiver desobstruída, uma varanda de um apartamento ou de uma casa, que eu enxergo lá ao longe, ou de um escritório, aquilo me indica prosperidade. Um exemplo que a gente tem bem claro disso é a cidade de Singapura, onde a maior parte dos prédios, tanto Singapura como Hong Kong, é pensada desse modo, né? Então tudo tem que ser virado para a Bahia, onde dá prosperidade, né? Então você tem uma região do mar, que é uma baía, que chama a Marina Bay, lá em Singapura, onde eles pensam desse modo, falar, se for virado nesse sentido, eu tenho prosperidade. Mas tem outras regiões da casa que podem simbolizar saúde, que podem simbolizar a criatividade. Então você faz o que? Você pode, naquela região da casa, botar cores, botar móveis, posicionamento dos móveis, ou até coisas figurativas que te lembrem. Por exemplo, tem a área que os chineses vão chamar, que seria a área espiritual da sua casa. Se você tiver alguma crença, você pode colocar um quadrinho dessa crença que você tem ali, né? Essa religião que você possa ter, naquele local. Então eles acham que aquilo potencializa isso, né? Então na área da saúde, se você potencializar ela com elementos que lembrem a sua saúde também pode prosperar, né? E isso é uma coisa bem interessante que, a princípio, quando você olha, pode parecer uma coisa meio fictícia, uma coisa meio até um pouco não muito palpável, mas quando você vai trabalhando, você vai sentindo essa diferença. Na prática, outro dia eu estava conversando com o professor Daniel aqui, tem uma coisa muito interessante. Às vezes você chega para fazer um home care, um atendimento em casa no paciente, que te chama para fazer uma terapia integrativa, que você poderia utilizar esse ramo da naturopatia que nós temos, floral, cristais, radiestesia, vários ramos. E no meu caso foi a acupuntura, né? A pessoa falou, olha, você podia fazer uma sessão porque eu tô com um problema, a pessoa está com linfoma, que é um tipo de câncer que tá atingindo a região, né, linfática dali do sangue, né? E quando eu olho a casa da pessoa inteirinha em desarmonia. E aquilo, engraçado, te gera uma sensação né, que você precisa cuidar da casa também, né? Gera uma sensação assim, nossa, eu preciso cuidar da pessoa, mas eu acho que se eu cuidar da casa, essa pessoa também melhora, né? Então foi feita a proposta também de, junto com a terapia que a gente estava aplicando no corpo, aplicar a terapia também no ambiente, né? Então esse seria mais um setor que a gente tem, né, da medicina chinesa, né? Que seria o setor, né, da massagem, o setor da Feng Shui, né?
e o setor da fitoterapia, né? O próximo que eu gostaria de falar para vocês é a acupuntura e moxa-bustão. Eu acho que deve ser a área mais conhecida do Brasil. Todo mundo já ouviu falar de acupuntura. O que quer dizer acupuntura, professor? Que história é essa, acupuntura? Mas de onde vem essa palavra, né? Na China, a palavra não chama acupuntura, ela chama Zhenzhou, né? Que seria agulha e moxa. Moxa, professor? Peraí, já vou contar o que é moxa para vocês. Mas acupuntura vem da palavra acu, né? Que é agulha, e puntura, né? Então eu coloco uma agulha num ponto, que são esses pontos que os chineses nesses 5.000 anos catalogaram, né? Pontos no corpo que eles percebiam que quando estimulados, a pessoa tinha uma reação, às vezes, então eu tô com uma dor aqui, aí estimula esse ponto, a dor no braço some. Você, puxa vida, a minha dor sumiu, mas o que é isso? Isso foi se desenvolvendo e foram criando as teorias da medicina chinesa, né, e da acupuntura. Mas, inicialmente, não se usava agulhas, né? Por isso que o nome na China não é acupuntura, né? Ele vinha, na verdade, se utilizando pedras, uma pedra que chama bian, né? O pian, né? Que a pedra pianqi, usava as pedras para estimular os pontos, né? Então, pedras que eram afiadas, eles só massageavam ou, depois de um certo tempo, começavam a fazer punções nos pontos, né? Depois, os pedacinhos de madeira, na verdade bambu, né? Então você pega um pedacinho de bambu, tirava um pedacinho de bambu e colocava no ponto, falava, nossa, eu coloco um pedacinho de bambu nesse ponto, pressiono, a dor some. E com a evolução da era do metal, né? Desenvolvendo o domínio do metal, né? O ser humano começou a ir lá na China, começaram a se desenvolver agulhas e fazer as inserções, né? Quando ela chega para o Ocidente, ela já chega desse modo, né? da agulha, né? Então ela vai chamar acupuntura. Professor, e a tal da moxa que você falou? Tinha uma coisa que chamava moxa ali também? Então eu falei para vocês que a palavra de acupuntura na China chama acupuntura, chama Zhen, que é agulha, e Zhou, que é moxa. Professor, o que é moxa? A agulha é um elemento gelado, né? É um metal, então ele é gelado. Então os chineses falaram, esse é o elemento Yin, que é o elemento gelado dentro da medicina chinesa. E aí você precisa ter o que faz o equilíbrio para ele, o elemento quente. Então a moxa, que vem de moxa, né, no latim, a moxa, ela é na verdade o elemento quente da medicina chinesa. Ela é uma erva que vem da erva artemisia, onde é feito uma lã com ela. Então eles debridam essa artemisia, tem todo um modo de preparo que ela se torna uma lã e aí você queima essa lã, ela fica incandescente, ela pega fogo. Então o modo mais comum de se fazer ela é fazer um bastão com essa lã, rolar um papel e fica parecendo tipo um charuto, né? Então ela fica no formato dessa caneta aqui, parecendo um charuto, só que dentro é lã, né? E papel em volta. E aí você, em vez de você colocar a agulha no ponto, você aproxima ela no ponto. O que eu estou levando? Eu estou levando calor para o ponto. Professor, mas qual é a vantagem de levar calor para o ponto? Por que eu não uso agulha? Né? Porque tem doenças que às vezes você sente dor eu estou pegando o braço como exemplo, né? Mas tem doenças que você sente dor no braço e aí você coloca a agulha e o efeito é melhor. Mas às vezes se for o que o chinês entende que é um fluxo parado de energia ou um frio que possa ter entrado no braço, eu fiquei, ou na minha lombar, por exemplo, na região das minhas costas, eu deitei num chão gelado durante 2, 3 horas fazendo alguma tipo de atividade, assistindo um filme e o chão estava gelado. E quando eu levanto, eu estou com dor nas costas. Então, dentro daquelas síndromes que os chineses acreditavam energéticas, o que seria isso? Entrou uma friagem dentro da minha lombar. Ou o próprio frio não deixa o sangue circular nas costas, né? Então, como o sangue não circula, o que você faz? Você coloca calor, né? E aí você utiliza essa ferramenta incrível que seria a artemisia, né? Que essa erva é feita em forma de cones, ou tem diversos modos. Você pode usar direto a lã, mas de modo geral pode-se usar um cone, um pedacinho dela, faz um cone com a mão, queima ela, geralmente a gente usa assim no umbigo, né? Mas nas costas a gente poderia usar esse bastão, né? Faz um bastão, aproxima da região, o sangue começa a circular, e aí quando o sangue circula, né, aquela congestão que estava energética e de sangue ali, ela passa e a dor também vai embora, né? Então os chineses, ao longo dos milênios, perceberam que quando você aquecia, principalmente para estagnações, para frio e porque eles chamam também de deficiência de energia, quando está gelada a região, a moxa era a solução melhor do que a agulha, né? Então, quando você vai à China, se for principalmente na parte norte da China, em Pequim, é muito comum você usar
como tem um inverno muito intenso, você usar a moxa, né? Então estaria aí no exemplo que a gente passou aí no slide, né? Vou voltar aqui o slide para vocês. Vai ter uma figura de cima que são as agulhas inseridas no corpo, né? E depois, né, na parte de baixo, né, você tem aqui um bastão de moxa, né? Então seria essa uma das grandes utilizações da acupuntura, mas hoje em dia o pessoal fala, professor, mas a acupuntura vem da China? A acupuntura é do Japão? É da Coreia? Tem uma confusão, né, nisso, né? Mas a acupuntura que fazem lá no hospital ou na clínica que eu vou fazer acupuntura parece que é diferente do que o senhor está falando. Tem diferença entre desse ramo que é o ramo mais forte da medicina chinesa da acupuntura? Tem diferença entre os tipos de acupuntura? Tem. Né? Na verdade, você tem inicialmente a acupuntura tradicional chinesa, né? Ela inicia na China, ela é criada pelo povo chinês e é claro que a Coreia está do lado, acaba recebendo os conhecimentos da acupuntura, acaba interagindo com a cultura coreana, né? Os coreanos acabam dando o formato deles, né? Então você tem uma acupuntura praticada na Coreia e depois você vai ter a acupuntura indo também para o Japão, né? E aí você tem uma nova vertente da acupuntura. Então toda essa acupuntura que tem, tanto na China, como na Coreia, como no Japão, ela é considerada a acupuntura tradicional, né? Então ela vem desses aspectos onde você estuda o ser humano, faz uma anamnese, o que seria a anamnese? Fazer as perguntas, o questionário, perceber de onde que vem a doença da pessoa, só que você vai interpretar ela de forma energética, né? Então você vai falar assim, olha, energia tem esse desequilíbrio, utiliza essa técnica, né? E você tem a acupuntura hoje em dia conhecida como acupuntura ocidental, que é uma acupuntura onde você só insere a agulha no ponto, né? Que tem um ponto que chama ponto gatilho, ou trigger point, né? Então aqui você vai colocar naquele ponto, espera aquele ponto relaxar, né? E essa acupuntura ocidental ela é mais baseada em pontos de gatilhos, ela não tem todo esse embasamento dos 5.000 anos da medicina chinesa, né? Então, a gente volta aqui aos 5 pilares da acupuntura, né? Que seria a dietética com a fitoterapia junto, né? A massagem, né? A acupuntura e a moxa bustão, né? O Qigong, né? E o Feng Shui, né? Esses são os 5 critérios. Eu queria mostrar para vocês, a gente tem acho que mais 10 minutinhos, rapidinho para vocês, dentro da acupuntura, que talvez seja o ramo que o pessoal mais conheça, né? A gente está iniciando aqui no EBRAM, no ano que vem, agora em 2020, em fevereiro, um curso de medicina tradicional chinesa e o curso de acupuntura do EBRAM, né? E professor, mas o que eu vou aprender no curso de acupuntura, né? Se a gente fosse fazer acupuntura, a gente vai entender primeiro todos esses pilares da medicina chinesa, para poder fundamentar muito bem, e vamos ver dentro da medicina chinesa a acupuntura sistêmica, né? O que seria a acupuntura sistêmica? Seria aquela acupuntura onde teria esse embasamento todo antigo da medicina chinesa, junto com o embasamento anatômico, junto com o embasamento científico atual, unindo as duas coisas e trazendo para a nossa atualidade, né? E utilizando principalmente o conceito que os chineses acreditam de meridianos, que são os canais que passam no corpo. Então, na acupuntura tradicional ou sistêmica, né, a gente fala assim, puxa, eu tenho uma dor de cabeça ou um mal-estar, né, que você possa sentir na parte superior do corpo, e talvez você possa utilizar pontos no pé para aliviar isso, né? Então, falar, estou com uma tensão no ombro e utilizo um ponto na perna. Isso é embasado nesses canais que vocês estão vendo aí no vídeo agora, né? Então, os chineses falam assim, esses são os canais onde a energia circula, chamados aqui no ocidente de meridianos. Então, esses canais onde a energia circula, não necessariamente você tem que tratar o local exato onde você tem a dor. Por exemplo, assim, a acupuntura a seco, geralmente você coloca num ponto que tem o trigger point pode reagir num ponto um pouco mais distante, né? Mas da acupuntura sistêmica, muitas vezes você coloca o ponto na perna e tem a reação sobre o ombro, por exemplo. Então isso é a chamada acupuntura sistêmica e a acupuntura tradicional, tá? Então aqui tem mais uma fotinho dos meridianos, né? Onde eles correm no corpo. Então são fotos mais tradicionais, mais antigas. É claro que hoje em dia a gente tem livros só especializados nisso, com detalhamento, tá? Esse é um exemplo para vocês, né? E a gente vai ter aqui depois como é que se baseia essa acupuntura. Então tem os canais
e tem um modo como você avalia. A gente avalia ela pela pulsologia, que é a pulsologia tradicional. Então isso é um tema que nós podemos depois conversar aqui dentro do EBRAD. Só vim um dia falar sobre pulsologia para a gente entender mais. O que é pulsologia? Então os chineses, colocando a mão no pulso, eles conseguem saber qual que é a síndrome ou a disfunção energética que a pessoa está tendo. Então você diagnostica pelo pulso e pela língua, e aí você trata a pessoa como um todo, né? Trata no meridiano, no ponto, que pode ser distante ou local, em cima do que você está vendo na língua da pessoa e no pulso, né? Então isso é a pulsologia vai estar dentro aqui. Aqui nós vou mostrar rapidinho um exemplo de uma paciente no ambulatório que nós temos de naturopatia, né? Se aplicou o que nesse ambulatório, nessa paciente? Se aplicou a auriculoterapia. Essa paciente ela vinha com uma queixa de dor nas costas, né, lombar, e aí quando a gente diagnostica e faz essa anamnese, a gente percebe vários outros desequilíbrios. E a gente vê isso pela língua dela. Então, já vai aparecer para vocês aqui, ó, apareceu a língua dela. A primeira língua ela tem uma saburra amarela, né, que indica para o chinês que tem um calor dentro do corpo dela. Aí nós fizemos o tratamento de auriculoterapia, ela evoluiu, acho que foi em torno de 4 sessões. A segunda foto, ela já não tem mais o amarelo na língua. Então indica que aquele metabolismo elevado ou que aquela patologia de calor, né, que está acontecendo ali dentro, poderia ser uma congestão energética ou até uma infecção, que nesse caso poderia até ser uma infecção urinária, alguma coisa do tipo. A gente não faz esse diagnóstico. Para nós interessa falar, ela tem algum calor naquela região. A gente trata, vai para a segunda foto. Depois de 4 semanas, o amarelo some. E depois de mais 4 semanas, ela aparece com a língua já sem essa burra. Ela não está nem branca, né, nem amarela e mais homogênea. Então quer dizer que ela está numa progressão de cura ali, né, de melhora, né? E a dor nas costas desapareceu. A vitalidade dela melhorou muito, a autoestima, se sentindo uma pessoa mais alegre, mais satisfeita. Então isso é bem interessante, não? Então na progressão aqui da língua a gente consegue ver. E como é que vocês fizeram esse tratamento? A gente fez através de uma acupuntura que é só na orelha. Professor, mas a acupuntura não era o logo do corpo inteiro? Essa que a gente chama de acupuntura sistêmica. Dentro do nosso curso aqui do EBRAN, a gente enquadra a acupuntura sistêmica e os microsistemas, né? Que eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui. Tem uma foto de acupuntura sistêmica. Eu vou passar direto aqui para as acupunturas de microsistemas. Então a gente tem aqui agora, vai aparecer já aqui na tela para vocês, uma acupuntura que é um microsistema. O que é? Então você tem a acupuntura utilizando no corpo inteiro, né? Então bota no pé para tratar o ombro, né? Mas você tem sistemas pequenos de acupuntura, como na orelha, né? Então a orelha, para o chinês, ela é um bebê com o formato de um feto, de um bebê de ponta cabeça. Então ele fala, então esse pedaço do lóbulo é a cabeça. Esse pedaço mais de cima, né, da anti-hélix, que a gente chama, aqui a cruz inferior da anti-hélix, né, e a cruz superior da anti-hélix, seria essa região de cima da orelha, ela seria a região da lombar. Então eu posso fazer o tratamento através de agulhas, mas também posso fazer o tratamento através de outros recursos, como por exemplo semente, que foi o caso daquela paciente lá. Então, ó, a próxima foto que vai aparecer aí para vocês é a aplicação desse recurso que seriam sementinhas de mostarda na orelha. E aí teria uma reflexologia sobre o corpo inteiro, né? Então isso é o que nós chamamos de acupuntura sistêmica. Professor, ela só é na orelha? Não, ela pode ser feita na orelha, ela pode ser feita na mão, ó, vai aparecer uma fotinho para vocês aí já da mão. Ela pode ser feita na mão, né, da pessoa, com o mesmo conceito. Ela pode ser feita na orelha, ela pode ser feita no abdômen, é uma outra recurso, ela pode ser feita na cabeça, né? Então isso chama acupuntura de microsistema. Ela está dentro do pilar maior da medicina chinesa, que seria a acupuntura e moxa-bustão, né? Então a acupuntura feita no abdômen, e aqui eu vou dar uma fotinho para vocês darem uma olhadinha também, a acupuntura feita na cabeça também, né? Você tem várias técnicas. A primeira técnica que vai aparecer para vocês é a acupuntura craniana, de um japonês que é o Yamamoto, e a segunda de Alpha, que é a acupuntura escalpiana, né? O professor Daniel Alan está chegando aqui para integrar com a gente aqui. Tudo bom, Daniel? Como é que vai? Tudo bem? Daniel, eu estava
falando para ele sobre os 5 pilares da acupuntura. Sim, eu estava acompanhando. Falei um pouco da fitoterapia, falei um pouco da massagem, da tuiná. Sabe o que eu primeiro agradecer, Paulo, né, pela sua presença aqui na Natura Week. E você que é um grande estudioso aí da medicina chinesa e tem bastante propriedade para falar de todos esses ramos, porque de certa forma você pratica todos eles, né? E embora você tenha lá, né, a sua linha de trabalho, né, que vai muito com o Qigong, com a acupuntura. Mas essa integração, né, do sistema, da forma do chinesa de ver a saúde, de ver a doença, né? Você estava falando do Feng Shui, a questão do ambiente, né? Sim. Isso também tem a questão da energia, do Qi, né? Então, por isso que há uma certa distinção de conceitos, né? Porque quando a gente pensa na medicina ocidental, ela não considera que há energia, né? Ela não considera que é esse tipo de energia nessa visão, né? Isso, exatamente. Isso é até geralmente o que se gera bastante confusão e, consequentemente, por quem não conhece, até alguma crítica, né? Nós estamos na IBRAM, né, que é a Escola Brasileira de Naturopatia, e como você estava falando, a gente tem essa proposta de trazer essas medicinas tradicionais, e a medicina tradicional chinesa é uma das principais, né? E lógico, tem a ver com a minha própria história, a minha base de formação sempre foi a medicina chinesa, e a partir da medicina chinesa eu fui explorando as outras técnicas, né? Então a naturopatia ela surge na minha vida assim, na verdade, porque primeiro a formação de Masso e depois, né, já pensando em Shiatsu no ponto de acupuntura, depois a própria acupuntura e, por consequência, as práticas, né? E aí você estava falando dos pontos de acupuntura, que a gente tem os meridianos, né? E na EBRAM a gente também vai poder falar muito sobre as técnicas não invasivas. Sim, as técnicas, né, de trabalhar com os pontos e com os recursos da naturopatia, a cromo, o cristal. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, a gente pode fazer, que nem eu falei no início da transmissão para vocês, quem não estava acompanhando, eu falei assim, os chineses, a gente começou a chamar de acupuntura no Brasil porque já chegou, né, com metal pra gente, mas os chineses inicialmente não usavam pedras ou a própria massagem, né? Hoje em dia a gente tem outros recursos, né, Daniel? Então, por exemplo, sim, o recurso da cromoterapia, de você ter hoje em dia uma caneta com uma qualidade boa, que você possa colocar uma cor amarela, uma cor vermelha sobre o ponto da acupuntura, ele é magnífico também, porque você consegue estimular o ponto com luz. Então a gente tem vibração, né? E temos luz, né? Então, duas formas de estímulo, né? Quando a gente pensa em luz, né, a gente está falando de vibração, sim, mas a gente está falando de fóton, né? De fóton, sim. Que é a partícula que vai lá ativar aquela área também, né? E aí a medicina chinesa ela relaciona essa ideia dos 5 movimentos, 5 ressonância, a cores também, não é isso? A cores. Né? E aí o que a gente vai pensar? A gente vai pensar que nós temos muitos pontos, né? Pontos sistêmicos. Muitos pontos, São mais de 300 pelo menos os principais. E a gente tem as cores que a gente trabalha basicamente, mais simplesmente são 7, né? Então você imagina, e eu trabalho bastante com cromopuntura, imagina você ter então esses pontos todos com essa combinação de pontos todos com a combinação das cores, né? Então são pelo menos 300 vezes 7, né? Sim. Então, mas quando a gente desenvolve o pensamento, a gente primeiro estuda, né, a base da medicina chinesa, e sabendo essa base, você pode aplicar cor, você pode aplicar massagem, a fitoacupuntura, né? Fitoacupuntura, você pode até posicionar um cristal sobre o ponto, né? Então você tem essa gama de recursos. E olha, Daniel, você pode até colocar um óleo essencial sobre o ponto. Ele também vai dar efeito, mas aí nós vamos precisar dessa primeira base. Então, os chineses dividem, né, em 5 elementos, né? Então, tudo que está no mundo, o chinês vai falar assim, isso é dividido em 5 tipos de coisa. E esses 5 elementos vão ter 5 cores. E aí é legal, porque aí é onde a gente faz o link da medicina antiga com o recurso que a gente tem atual. Então, eles vão falar assim, esses elementos que eles vão dividir, que ele vai falar, o elemento terra é amarelo, então posso usar nos meridianos ou nos pontos que são referentes na medicina chinesa elemento terra, amarelo. Essa é uma questão, né? Posso colocar verde no que é madeira, posso colocar azul no que é elemento água, né? E assim por diante, né? Aí tem a questão dos sabores, né? Que aí a gente pode utilizar, no caso da fitocultura, os sabores associados a cada um deles. Né? Você falou do picante, né? Exatamente, podemos falar do picante, podemos falar ervas que, por exemplo, sim, são muito boas para
com efeito quando você ingere essa erva para a parte de sangue, né, de nutrir o sangue. Às vezes você tem um pedacinho só da erva, você pode colocar no ponto, que é o ponto que nutre o sangue na acupuntura. Então você coloca lá com um adesivinho, né? Um esparadrapozinho, né? Falando dos óleos essenciais, tem muita gente já estudando essa relação dos óleos essenciais com a medicina chinesa, né? Tem bastante. E aí a gente pode colocar sobre o ponto, mas tem também, por exemplo, um estudioso, que é o Gabriel Mojay, que ele faz essa associação da utilização da aromaterapia, tópica mesmo, né? Não necessariamente ingerir, com o mesmo pensamento da fitoterapia, né? Então, por exemplo, você tem um óleo essencial de cedro. Esse óleo essencial de cedro, ele tem uma função de aterrar, né? Ou seja, ele vai trabalhar com a energia do rim, né? Ele vai controlar, fortalecer o yin, né? Sim, até você perceber, por exemplo, assim, as plantas que vêm assim com raízes mais profundas, né? Elas, se você jogar para dentro da teoria da medicina chinesa, elas são as plantas que vão aterrar, né? Fazer aterrar. Então, o vetiver, por exemplo, sim. Então ele vai fazer a pessoa ficar mais centrada, porque quando você vê o vetiver na natureza, que é um capim que segura, né, às vezes a ribanceira assim para você conter, né, ele é utilizado justamente porque a raiz é bem profunda, né. Então você vai levar essa raiz é bem profunda, também a energia que vem é a energia bem da terra, uma energia que nutre, né. Então essa seria a correlação, né? Sim. E o efeito prático disso realmente é esse, né? Sim. E aí você pode usar nos pontos de acupuntura, mas você pode utilizar no próprio ambiente, né? Sim, no ponto de acupuntura, que tem um ponto de acupuntura no pé, que é o R1, seria o primeiro ponto, por que chama R? Porque é o ponto do rim. O ponto do rim 1 está no nosso pé, né? Está encostado ao chão, você passa o vetiver lá, dá um efeito bem interessante, assim. De aterramento. De aterramento, a pessoa centra, né? Muito bem. A Gisele está perguntando aqui, a acupuntura é indicada para quem tem dificuldade para emagrecer? Ela pode também trabalhar, você trabalhando a pessoa num aspecto total, porque você tem várias causas que vão levar, né? O que é? A pessoa fala, estou me sentindo obeso, né? Ou mais gordinho, alguma coisa. O que está levando a isso? Então a gente não trabalharia com um grupo de pontos específicos, com estímulos específicos, emagrecer, mas a gente analisaria essa pessoa e aí trabalharia dentro desse padrão para emagrecer a pessoa, sim. Mas pode ajudar, obviamente, pode ajudar, sim. Ô Paulo, aproveitando a pergunta da Gisele, nos microsistemas, especialmente na auriculoterapia, que você também trabalha bastante, mas até mesmo na acupuntura sistêmica, eu acho que o aluno, quando ele, falando da nossa vivência, do nosso mundo aí, quando ele está iniciando o curso, ele tem muita essa ansiedade pelo o ponto bom para, né? O protocolo. Isso, exatamente, o protocolo. E como que é isso? Como que você enxerga isso? Os protocolos, eles têm a importância dele, né, Daniel? Porque você está sistematizando uma coisa. Então, ele é importante para fazer estudos, né? Sim. Para você... Estudos científicos ocidentais, você está falando. Fazer pesquisa, né? Mas quando a gente estuda a medicina chinesa, ela é muito mais ampla do que o protocolo, né? Então, às vezes o protocolo pode falhar. Mas quando o aluno, eu percebo assim, né? Quando o aluno ele vem com aquela ansiedade de fazer o protocolo, ele tem a importância assim, que ele inicia primeiro o protocolo e depois ele começa a estudar por que aquele protocolo foi criado. Mas por que colocaram esse ponto no protocolo? E aquilo desenvolve o raciocínio lógico. Então, eu não trabalho com protocolos exatamente, mas os alunos vão trazendo e eu falo, tá bom, e por que ele fez isso? Aplica, deu certo, e por que ele fez? E levam a entendimento, a reflexão, né? A reflexão de por que existe aquele protocolo, qual que é a função dele, né? De certa forma, especialmente para quem está iniciando, acaba sendo uma base, né? Porque... É uma base, com certeza. Foi para mim, acho que deve ter sido para você. Sim, claro, com certeza, todo mundo, com certeza. Porque é bastante desafiador, de fato, né? Bastante desafiador, essa ideia da medicina chinesa. E aí você falou na parte de pesquisa, como que está essa questão de pesquisa científica ocidental e medicina chinesa? Tem bastante coisa, Daniel. Acho que hoje, para dor, a gente não tem mais dúvidas, né? Para dor, você tem algumas doenças que são reconhecidas pela OMS, que seria para essa parte de dor. Então, de modo geral, muito recomendado. Então, hoje em dia chega cada vez mais no consultório, assim, olha, foi indicado para mim acupuntura, né? E às vezes eu faço a proposta de não utilizar agulha, né? Eu trabalho até com vibração no ponto, né? Que é uma técnica chamada Cutone. Mas assim, trabalho com a cromo no ponto, trabalho com laser. Então, a dor com certeza é uma coisa, tem muitos artigos. Quando você joga
se nem medicina chinesa, mas se fazer um filtro jogar só acupuntura, dá mais de 14 mil artigos. Mas se você jogar auriculoterapia, é uma vastidão. Se você jogar ervas chinesas, então é uma coisa impressionante que você tem. Nós mostramos no slide da fitoterapia um cogumelo, que é o cogumelo do imperador, ele chama Ganoderma. Se você colocar Ganoderma no PubMed, que é um órgão de pesquisa, uma base de dados científicos. Uma base de dados científicas, você vai achar uma imensidão de coisas, né? Mas se você pesquisar aromaterapia, se você pesquisar qualquer outro desses ramos, você vai achar bastante coisa. E eu acho que a nossa missão também é essa, né, Daniel? A gente também trazer e unir isso, né? Então, se você tem uma medicina que está há 5 mil anos se sustentando, ela tem efeito, né? E aí agora nós precisamos, isso aqui não tem comprovação, então vamos estudar, né? Eu acho que fica uma proposta para todos nós aí, né? Com certeza. Então, você que está aí nos assistindo e quer fazer, né, quer estudar, conhecer mais, estudar sobre medicina chinesa, com o professor Paulo, comigo também, eu vou estar, né, junto nesse curso. Um grupo de docentes bem qualificado. É isso, que está há bastante tempo no mercado, né, que tem essa responsabilidade com os conceitos tradicionais da medicina chinesa, né? Então isso é algo bem importante. Óbvio que integrando também aquilo que é de moderno, né, que é, por exemplo, você acabou de falar de laser, né, de eletroacupuntura, eletroterapia, eletroacupuntura, assim. Exatamente. Então essa visão bem ampla. Então entre no nosso site, as inscrições já estão abertas, a gente começa o curso em fevereiro, início de fevereiro, garanta lá a sua vaga. Aqui no curso presencial em São Paulo realmente são vagas limitadas, né? Justamente para que a gente possa montar um grupo, para que a gente possa acompanhar, dar atenção, né, Paulo? E que isso é uma coisa extremamente importante. E daqui a pouco a gente vai ter a professora Laura, já está ali esperando a gente. E aí vou pedir para vocês esperarem, que eu tenho um presente a vocês que acompanharam aí essa Natura Week. Hoje né, como o Paulo já falou, quinto dia, né? O quinto e o último dia. Dessa edição, né? Dessa edição, né? Realmente, nós já estamos pensando nas próximas edições e eu realmente estou muito contente, muito feliz com tudo aquilo que nós debatemos e trouxemos aqui para vocês. E o presente que a gente preparou para vocês tem a ver com essa mesma proposta, né? Ou seja, trazer conteúdo de qualidade. Se você tem acesso aí aos nossos palestrantes anteriores e também daqui a pouco a professora Laura, você vai perceber uma coisa importante, né? Todos eles trouxeram aqui conhecimentos embasados, conhecimentos, né? Não é um achismo, não é somente empirismo, não é misticismo, né? É ciência, essa ideia da credibilidade. Porque na verdade, a isto que a Escola Brasileira de Naturopatia se propõe, né? Que a gente possa abordar naturopatia, reforçando qual é o conceito de naturopatia. Porque quando a gente pensa em naturopatia, vocês devem estar perguntando, mas por que o Paulo está falando de medicina chinesa, né? Você até explicou no início, né? E a gente segue o conceito da Federação Mundial de Naturopatia. E dentro desse conceito da Federação Mundial de Naturopatia, um ramo da naturopatia são as medicinas tradicionais. Ayurveda, chinesa, tibetana, né? Inclusive os sistemas, outros que estão associados a essas medicinas, como o Qigong. A professora Laura vai falar daqui a pouco para a gente sobre o Yoga. Aliás, acredita-se, né? Tem estudiosos que falam que eles tenham nascido juntos, né? Eles têm tem uma teoria que fala isso. Tem influência, né? Um sobre o outro, né? Exatamente. Né? Uma coisa muito antiga, né? Pra gente afirmar assim, mas tem casos, né? Tipo, Bodhidharma, que foi um grande mestre de Qigong, ele era um indiano, né? Por exemplo, né? Entendi. Então é uma coisa interessante. Eu lembro de estar numa aula dessas de yoga, né? E aí os exercícios, fazendo as posturas, os asanas, os exercícios, eu falei, mas eu estou numa aula de yoga ou de Qigong, né? Parecido. E aí fiz essa pergunta para o professor na época, ele falou, muito provavelmente, e a gente obviamente não tem certeza, mas muito provavelmente tenham nascido em conjunto, né? E eu acho muito legal a gente pensar assim, na forma de enxergar a saúde e doença da medicina chinesa, da medicina ayurveda, porque elas são muito parecidas, né?
Na medicina Ayurveda também tem um ponto dos marmas, né? Também tem os meridianos, são os nadis, né? Os nadis, enfim, tem a fitoterapia, tem a dietoterapia, tem a meditação, tem a prática corpórea, que no caso deles é o yoga, né? Então são bastante semelhantes. E por que eu gosto muito de trazer, e nos nossos cursos de formação em naturopatia, a gente traz muito essa base da medicina chinesa e da medicina Ayurveda, porque eu acho assim, naturopatia, sem a gente ter uma base para fazer um diagnóstico, né, a gente corre o risco de fazer a alopatia com métodos naturais. Sim, é verdade. Né? Ou seja, eu simplesmente tenho um sintoma, aquilo que a gente estava falando, né? Um sintoma, uma erva, um sintoma, um fito, um cristal, um óleo essencial. Não, a gente precisa olhar o indivíduo. Só que para olhar o indivíduo a partir de qual perspectiva? Então, uma opção da medicina chinesa, outra opção da medicina Ayurveda, outra opção que a gente trouxe aqui ontem com a professora Ana Maria Caramujo, né? Da psicossomática, e aí uma linha específica, a linha junguiana, mas tem as outras possibilidades também. Ou seja, como que eu de fato trato o indivíduo? Eu preciso ter uma base para olhar para esse indivíduo, e aí a gente traz nas nossas formações essas diversas possibilidades. Bom, mas é isso. Aguarde que no finalzinho aqui a gente vai falar de um presente aí para vocês que acompanharam a nossa semana de naturopatia. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Você sabe que é um grande parceiro, um grande amigo e um excelente profissional. Eu admiro bastante. Uma das coisas assim, né? Todos os profissionais que estiveram aqui falando na Naturo Week são profissionais que com certeza eu aprendo muito, né? E quero fazer curso, quero fazer a formação do yoga com a equipe da professora Laura, né? Rever de novo os conceitos de medicina chinesa, que é sempre importante. Para mim também, né, Daniel, porque quando eu estou aqui, eu estou tendo sempre esse encontro com os outros profissionais, e como você estava falando, o nosso grupo de docentes aqui, de profissionais, né? A gente acaba conversando e muitas vezes se tornando amigos realmente, conversando. E todos estão ligados a grandes instituições, né? Então o EBRAM, ele é assim, engraçado, a gente se encontra em grandes instituições, né, que desenvolvem, né, essa ciência toda, mas que estão buscando naquelas medicinas de base isso, né? E nós nos encontrando, sai o IBRAM, né? É isso, exatamente. Essa é a proposta. Essa aqui é a proposta. Né? De ser um espaço para que a gente possa ter mais ainda propagação, divulgação, para que as pessoas possam saber melhor sobre as práticas integrativas e saber da forma adequada. Da forma adequada, com certeza. Né? É isso. Obrigado, viu? Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Até mais.